Olá, pessoal, tudo bem? Bom, então, conforme a gente já combinou, eu vou fazer uma varredura sobre os exercícios que nós discutimos na aula. Toda semana eu farei isso. Eu não vou ficar aqui muitas vezes lendo todo o enunciado e resolvendo. Isso a gente faz durante a aula ao vivo, onde a gente discute, vê outras possibilidades, tiramos dúvidas. Isso aqui não é um material para a internet, onde eu estou criando um material para o pessoal. Isso aqui é um apoio do nosso projeto social. Então, caso você tenha faltado a aula, você tem aqui um apoio para ter uma visão geral do que a gente estudou. Nessa semana, a gente fez uma discussão sobre porcentagem em matemática, que é um assunto muito importante para a prova do Enem. Então, é muito comum você pegar uma prova do Enem e aparecerem esses termos aqui, ó, 3%, 75%, 10%. Trabalhar com porcentagem é algo muito particular. Por quê? Porque se eu escrever, por exemplo, 20% e eu for trabalhar com isso aqui numa conta, na resolução de um exercício, eu posso trabalhar pela famosa regrinha de 3, que muitos alunos gostam. Outros alunos preferem estudar porcentagem utilizando fração, ou seja, 20%, 20 dividido por 100. Tem gente que gosta de escrever assim, 20%. E tem gente que gosta de escrever na forma decimal, que seria 0,20. Eu, Doreto, particularmente, uso muito a forma decimal, mas é algo que eu gosto. Você não precisa gostar dessa maneira. Se você quiser fazer por regra de 3, você faça. Se você quiser fazer por fração, você faça. Inclusive, na aula de ontem, a gente discutiu bastante essas conversões. E aí os alunos tendem a seguir cada um o seu rumo para chegarem à conclusão de qual maneira é mais rápido de se resolver para si. Você escolhe como você faz o seu trabalho, tá bom? Então, nessa questão, que tem muitos dados em um enunciado relativamente longo, o aluno poderia se perder. Mas o segredo na interpretação estava aqui nos Estados Unidos. A pergunta de acordo com o texto e o mapa de percentuais de fabricação do etanol fabricado no mundo, podemos concluir que a quantidade de etanol feito de milho nos Estados Unidos representa. Então, se você observar nesse mapa, ele fala que nos Estados Unidos eu tenho 46%. Aí você vai lá e assinala a alternativa C. Já errou. Porque ele está falando da parte de milho. Se você olhar nesse pequenino textinho aqui embaixo, né, nessa frase aqui, o milho é o ingrediente de 9,5 em cada 10 litros de etanol nos Estados Unidos. Antes de começar, deixa eu falar uma coisa que eu sempre gosto. Se alguém chegar para você e disser, me dê 30% do seu salário, me empresta 30% do seu salário. Alguns alunos colocam o valor do salário igual a 100%, X igual a 30%, faz o cruzamento, a multiplicação para descobrir o quão vale isso. Eu, Doreto, faço utilizando decimais. Como assim? Vamos supor que meu salário seja de R$ 1.500. Esse é meu salário. Esquece a questão. Esse é meu salário. E você chega para mim e fala, Doreto, me empreste 30% do seu salário? Como que eu calculo isso? 30%? 0,30 vezes o meu salário. Isso já dá 30% do meu salário. Se você quiser fazer com fração, não tem problema nenhum. 30% do meu salário. Só multiplicar. Então, se você quiser fazer por regrinha de 3, você faz. Tudo bem? Então, eu uso sempre essa técnica de multiplicar pelo valor, porque, para mim, sai mais rápido. Então, vamos lá. 46%. Só que desses 46%, 9,5 a cada 10 litros tem o ingrediente de milho.
Então, peraí. Então, peraí. Vamos supor que você esteja na escola. Sua nota máxima na prova é 10. Você tirou 9,5. Qual foi seu aproveitamento? 95%. Faça por regrinha de 3 se você não concorda. 95%. Então, na verdade, o milho é ingrediente em 95% aqui nos Estados Unidos. Então, eu vou fazer o seguinte, 95%, 0,95 dos 46% vezes 0,46. Fazendo-se essa conta, você obtém 0,437. Doreto, não tem essa alternativa. É porque está em decimal. Para eu passar para essa notação de percentual, eu corro 2 casas para a direita. 1, 2. Deu quanto? 43,7%. Alternativa B. Doreto, eu queria fazer em fração, só para comentar com vocês rapidamente. Faça. Eu tenho 9,5 litros a cada 10 litros, vezes 46%. Pode fazer essa continha aí. Você verá que vai dar 43,7 sobre 100. Tudo bem? Tranquilo? Exercício 2. Esse exercício 2 era muito interessante porque a gente construiu esse exercício supondo que era nossa essa loja. Quando você se coloca no problema, eu acho que fica muito mais fácil de você refletir sobre ele. Então, nesse problema, havia a venda de tudo isso aqui. E aí teve uma dada receita gerada. Aqui, deixa eu ver. Agência de uma loja eletrônica, dados de venda de celulares e notebooks no ano. Tudo bem. Para o ano seguinte, deseja arrecadar 10% a mais. Só que aí ele vai mexer no preço do notebook e não vai mexer no preço do celular impressora. Qual é o segredo da coisa? Vamos verificar a quanto equivale os 10% que eu quero e pegar isso e dividir pelo notebook. Eu acho o aumento do preço do notebook. Veja com calma. 300 celulares a R$300. Isso vai dar 3 vezes 3, 9, 0, 0, 0, 0. 90 mil reais a gente arrecadou de celular. 300 impressoras a R$200, 2 vezes 3, 6. 60 mil reais devido à venda de impressoras. 200 notebooks a R$900, 2 vezes 9, 18. Número de zeros copiado. Soma tudo. Isso aqui é o que a gente teve como arrecadação. Então, aqui deu 90, 15, 3, sobem 2, 3. 330 mil reais. Mas o que ele diz no meu enunciado é que ele quer um aumento de 10%. Perdão. 10%. 10% de 330 mil. Se você quiser fazer por regra de 3, faça. Se você quiser fazer utilizando fração, faça. Eu vou fazer por decimal. 10% de 330 mil é igual a 0,10 vezes os 330 mil. Fazendo-se essa continha, eu tenho 33 mil reais que eu tenho que tirar de arrecadação do notebook, ou seja, aumentar para eu tirar isso como aumento de arrecadação. Então vamos lá. 33 mil, que é o que eu quero aumentar de arrecadação, eu vou dividir por quantos notebooks eu vou vender. 33 mil divididos por 200 notebooks, porque não muda a quantidade vendida. Cortam-se 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo, ficaram 330 sobre 2, ou seja, R$165. Doreto, não tem essa alternativa. É porque ele perguntou tanto que eu tenho que aumentar no preço do notebook. Se cada notebook custava R$900,
eu tenho que fazer R$ 900 mais o tanto que eu preciso aumentar. Isso aqui deu R$ 1.065. R$ 1.065. Alternativa D. Revisão geral do exercício. Veja qual foi o valor arrecadado no ano. Se ele quer saber se ele quer aumentar a arrecadação em 10%, calcule 10% disso. Achei o tanto que eu tenho que arrecadar a mais. Se eu quero mudar o preço só do notebook, pego isso e divido por quantos notebooks tem, eu sei o valor que eu tenho que aumentar no preço de cada notebook. Como eu tinha o valor antigo, somo o que eu tenho que aumentar com o valor antigo e obtenho o novo preço do notebook. Tudo bem? Interessante esse exercício. Exercício 3, leitura de gráfico, e tem que ser muito cuidadoso nessa questão. Eu tenho aqui, vamos ler esse enunciado, é breve enunciado. Realizou-se um estudo sobre a violência no Brasil. As taxas obtidas para os homicídios de mulheres de 1980 a 2010 estão registradas no gráfico. Olhe o quão aumentou, hein, gente? De acordo com os dados apresentados, o aumento percentual relativo da taxa de 2007 para 2010 foi mais próximo de... Olha que interessante. Se eu fizer rápido esse exercício sem tomar cuidado, eu erro, quer ver? Ele está falando de 2007, onde era de 3,9, para 2010, onde era de 4,4. Como que eu descubro o aumento primeiro? O aumento. Bom, se foi de 3,9 para 4,4, eu faço 4,4 menos 3,9. Isso dá 0,5. E 0,5, decimal, passo para fração, para percentual, 50%, alternativa D, errei a questão. Por quê, Doreto? Porque o grande ponto denunciado está aqui nessa expressão aqui embaixo. Ó. O aumento percentual relativo. Quando eu falo de aumento percentual relativo, eu calculo assim, o aumento, que foi de 0,5, dividido pelo valor inicial. Qual era o valor inicial? 3,9. Olha que conta meio chatinha, mas dá para a gente resolver. Se você fizer essa divisão, você vai chegar aproximadamente a 0,128. E agora eu passo para percentual. Corro 2 casas para a direita. 1, 2. Então, isso aqui dá aproximadamente, esse é o símbolo de aproximadamente, 12,8%. Quando eu olho no enunciado, o valor mais próximo de 12,8 é o 13, alternativa B. Tudo bem? Doreto, eu não ia pensar nessa divisão. Faça pela sua regrinha de 3. Inicialmente, 3,9 equivaliam a 100%. O aumento foi de meio. X. Multiplique em cruz aqui. 3,9x iguais a 0,5 vezes 100. Então, você chegou que o x dá meio vezes 100, 50. Passo 3,9 dividindo. E aqui você vai chegar ao valor aproximado já em percentual. 12,8%, que é a mesma coisa que eu cheguei. Então, um exercício que eu tenho que tomar muito cuidado. Questão de porcentagem certamente terá na sua prova. Questões terão na sua prova. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso, para não fazer na pressa e acabar parando no meio da conta. Tá bom? Exercício 4, esse foi interessante, porque o filho vai ter que pagar o pato aí do aumento das contas da casa. Quer ver? O quadro representa os gastos mensais em real de uma família com internet, mensalidade escolar e mesada do filho. No início do ano, a internet e a mensalidade escolar tiveram acréscimos respectivamente de 20% e 10%, necessitando manter o valor de despesa mensal
total com os itens citados, a família reduzirá a mesada do filho. Bom, a gente paga a internet, a gente paga a mensalidade da escola do nosso filho e a gente dá uma mesada para ele. Se aumentaram a internet e aumentaram a mensalidade da escola, a gente vai ter que reduzir a mesada dele. Deu para entender o raciocínio do exercício? Então vamos lá. Qual será a porcentagem de redução na mesada? Então, pense comigo. Primeiro vamos verificar qual é o valor que aumentou na internet e qual é o valor que aumentou na mensalidade. Soma esses dois e tem que descontar do filho. A gente não tem como bancar isso aí. Então vamos lá. Na internet, no caso da internet, aumentaram 20%. Então, 20% é 0,20 de R$120, que está na tabela o valor aqui da internet. Isso aqui dá R$24. Na mensalidade escolar, o aumento foi de 10%. Então, 0,10 de aumento em R$700. Isso aqui dá R$70. Portanto, o aumento total das nossas despesas mensais foi de R$94. E agora pense comigo. Esses R$94 eu vou tirar da mesada do meu filho. Então, isso corresponde a quanto em porcentagem? Faça 94, que é o que você está tirando, dividido pelo valor da mesada dele, 400. Fazendo-se essa conta, você chega a 0,235. Se você quer passar para a porcentagem, que é como está nas alternativas, corre 1, 2 casas para a direita. Então, isso aqui equivale a 23,5% alternativa B. Doreto, novamente, eu não pensaria em fazer essa divisão. Então, o que você faz? R$400 equivalem a 100%, R$94 equivalem a X. Regra de 3. E acho o percentual aqui equivale a essa redução. Tá bom? E o último exercício de porcentagem era um que você poderia se confundir. Assunto mais atual que isso, impossível, infelizmente. Só que aqui está falando sobre vacinação de gripe comum e H1N1. Olhando para a tabela, você verifica uma população aí de grupo de risco e você vê a população já vacinada. A pergunta é, qual a porcentagem do total de pessoas desses grupos de risco já vacinadas? Muitos alunos tentam fazer o quê? Se ele está pedindo em porcentagem, vou somar essas porcentagens. Não, não. Por incrível que pareça, essa coluna da porcentagem é a única que eu não vou usar. Eu vou usar as outras duas. Por quê, Doreto? Pensemos nos dias de hoje. Quando fala qual é a parcela da população já vacinada contra o coronavírus, como que a gente faz? Pega o número total de vacinados e nós dividimos pelo número total de brasileiros aqui no país. A gente tem a porcentagem da população já vacinada. Façamos a mesma coisa. Vamos ver qual é o total da população aqui que eu tenho no grupo de risco. É muito comum um professor de matemática vir somando de cabeça. 4,5 com 2, 6,5. 6,5 com 2,5, 9. 9 com meio, 9,5. 9,5 com 20,5, 30. Aí ele vai lá e coloca a resposta 30 milhões. Muitas vezes essa não é a nossa realidade na prova. Você vem somando normalmente como você aprendeu no ensino fundamental. 5 com 5, 10, com 5, 20, com 5 com 5, 10, com 5, 15, com 5, 20. Sobem 2. 2 com 4, 6, 8, 10, 30. Então, você faça do jeito que você quiser. Não fique tentando fazer conta de cabeça. Muitas vezes, se você precisa anotar, isso não é nenhuma vergonha, nenhum problema para ninguém ter que fazer no papelzinho ordenando a conta. Né? E aqui, quando eu faço essa conta, vamos lá. 9 com 5, 14. 14 com 4, 18. 18 com 2, 20. Subiram 2. 2, 3, 4, 12.
Pronto. Então, veja bem, dos 30 milhões aqui da tabela, 12 milhões estão vacinados. Como que eu faço isso? É só dividir 12 por 30. Você obtém 0,4. Correndo 2 casas para a direita, você chega a 40%, alternativa D. Mas eu vou fazer aqui por regrinha de 3 também, porque muita gente prefere. 30%, 30 milhões é o total da minha população, ou seja, 100%. 12 milhões equivalem a X. Multiplicando aqui, nós temos 30 vezes X igual a 12 vezes 100. 30 vezes X igual a 1.200. Passo 30 dividindo, X igual a 1.200 sobre 30. Cortei um zero em cima, um zero embaixo. 120 dividido por 3, 40. E isso já sai em porcentagem. 40%, alternativa D. Em resumo sobre a aula de hoje, porcentagem estará na sua prova do Enem e provavelmente em todos os vestibulares que você prestar. Você decide como fica mais fácil para você resolver. Como que eu vou decidir, Doreto? Treinando. Você precisa pegar exercícios e treinar para verificar por onde você tem habilidade para fazer as coisas mais rápidas. E com mais segurança também, não adianta fazer rápido e errar. Então, é algo muito pessoal. Na matemática e na física nós temos muito isso. Às vezes a gente tem que ir pelo lado mais pessoal. Eu prefiro resolver por aqui, eu prefiro resolver por ali. Principalmente na matemática. Porque em várias ocasiões eu tenho maneiras diferentes de efetuar cálculos. Fique a seu critério decidir o que é melhor para vocês. Sempre pensando no que é mais seguro, onde a maneira pela qual você erra menos um exercício e também que você não seja tão demorado para resolver daquela maneira, porque a gente sabe que o intervalo de tempo é bem curto nas provas do Enem. Então, ficam essas dicas aqui para vocês, tá bom? Muito obrigado. Se possível, assistam a aula ao vivo, que, como eu disse, a gente incrementa muito a questão, tira a dúvida e discute o assunto, ok? Bons estudos para vocês, pessoal. Tchau, tchau.